I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Aqui agora. Pronto. Ai, não, você não me deixa ver nada. Vamos sair. Vamos sair daqui. Se o papagaio fala palavrão, ele pode. Edita essa parte. Essa parte aqui edita. Bom dia. Ele não fala palavrão, não. Ele não fala, não. Tá para ficar sossegado. Então, vamos lá? Vamos sim. Então, Bom dia a todos. bom dia, Cida. Tudo bom? Bom dia, Fábio. Bom dia, Bom Sandra. dia. Tudo jóia. Bom Então, dia, Flávio. vamos lá, então. Mais uma manhã aqui linda, ensolarada. Vamos, então, dar início aos trabalhos de hoje. Bom dia, Ana. Tudo bom? Bom dia, tudo bem, graças a Deus.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Ana. Bom dia. Então, aqui é muito legal ver a família aqui reunida. Vamos, então, começando a serenar os corações, nossas mentes, né? Vamos apaziguando o espírito, entrando em sintonia com o grande universo, com o amor de Deus Pai, harmonizando-se, conectando-se. E partimos, então, para a nossa oração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança a guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, então, mais uma palestra com o nosso amigo Fábio, passando para você, Fábio. Obrigado aqui pela presença. Obrigado, gente. Bom dia a todos que estão aí presentes aqui na nossa casa. Estão aí em seus lares. Sabemos aí, já começamos os trabalhos, então temos certeza de que os espíritos amigos estão aqui presentes conosco. Também nos seus lares aí, trazendo aí seus fluidos mais salutares para nos dar realmente clareza ao que nós iremos compartilhar nesta manhã de hoje. E o tema da nossa palestra são dois assuntos que estão ligados diretamente a relacionamento de família. Honrar o seu pai e a sua mãe, vosso pai e vossa mãe, como diria os textos mais tradicionais aí da Bíblia. E, deixa eu mexer aqui, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Então, diretamente aí ligado ao tema de parentes, né, família. E eu quero começar dizendo que, como a doutrina ensina, nós não escolhemos, achamos que não escolhemos com quem nós iremos fazer parte do nosso laço familiar, mas sim, nós escolhemos sim. E quando a gente pensa nessa relação de parentesco, e aí quando nós falamos parentesco, deixando claro de que família é minha esposa, meus filhos, meu marido e meus filhos. O resto é parente. Em inglês, quando a gente fala de família, pai, mãe, primos, tios, irmãos, eles chamam de parents. Então, claro, é o parente, é a nossa, não vou dizer prole, mas é a nossa correlação, nossos correlatos. Mas, quando nós temos esses correlatos, esses outros parentes que fazem parte da nossa história,
O que a doutrina quer nos ensinar com o que nós iremos aprender hoje aqui? De que, primeiro de tudo, nós precisamos entender que eles estão aqui com um propósito de nos dar algum tipo de ensinamento, por mais complicado que seja a nossa relação com eles. Quando Jesus está dizendo para nós que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe como um mandamento, para que nós possamos prolongar nossos dias de vida sobre a terra, ele está trazendo um mandamento lá de Moisés, mas colocando num tempo onde Jesus veio para deixar para nós uma reflexão de que esse prolongar nossos dias de vida não quer dizer que se eu respeitar meu pai e minha mãe, eu vou desencarnar aos 90 anos. Mas é o prolongar a nossa existência num contexto de nós aproveitarmos ao máximo a nossa existência com um aprendizado mais forte. Antes de mais nada, é trazer para nós que o princípio do respeito ao pai e à mãe, ele está vinculado, ele está ligado diretamente à nossa atitude. E aí Jesus, os Espíritos vão trazer um pouco aqui nesse texto para nós ao decorrer da nossa explanação aqui. Então, começamos dizendo, o texto que aborda, né, os 3 evangelhos aí, Marcos, Lucas e Mateus, vão falar que Jesus diz, sabeis os mandamentos, não cometam adultério, não matem, não roubem, eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte, não deem falso testemunho e não façam nada de ruim, não façam nada de agravo a outra pessoa. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E ele vai lá para... E aí o texto continua trazendo aqui a passagem lá de Êxodo, capítulo 20. Quando Moisés diz ao povo que era para honrar o vosso pai e a vossa mãe, para que viverdes um longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Essa terra que Deus daria era ao povo de Israel, quando eles deixaram ali o Egito e iriam para a terra e caminharam para a terra prometida. Então, uma coisa física, baseada numa promessa de Deus ao povo judeu lá antigamente, na saída, no Êxodo. Êxodo quer dizer saída do Egito para a terra prometida. Então, Jesus não fala que o seu tempo de vida vai ser prolongado. Mas Moisés disse, era muito mais para a época o povo se perceber que isso tinha que ser feito caso eles quisessem viver mais. Então, era muito mais a necessidade da época de Moisés que em Jesus isso não foi necessário dizer. O mandamento honrar o vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de amor ao próximo, visto que... Está desconectando? Deixa eu deixar uma adaptação. Deixa eu fazer uma manobra aqui, para ver se ele está... Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial, ou seja, da piedade, não no quesito de piedade como se os pais fossem pobres e miseráveis, mas sim da questão do filho, por isso esse termo filial. Quis Deus demonstrar por essa forma que o amor se deve juntar ao respeito, à atenção, submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com os pais, de modo mais rigoroso, tudo que o amor ordena relativamente ao próximo em geral. O que eu faço com os meus pais, eu também faço com o meu próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e mãe, as quais tanto amor, no caso o pai e a mãe, mérito tem. Quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Então,
Quando ele está trazendo para nós essa reflexão dessa questão de honra, nós temos que entender de que a honra não é fazer para com eles como se fosse uma retribuição do que nos foi dado. Não é uma dívida que nós adquirimos ao longo da nossa infância e adolescência com os nossos pais, que na vida adulta, na nossa vida adulta e na velhice deles, nós deveremos devolver o que foi dado. Essa honra é muito mais aplicada à questão do respeito. Depois o texto vai entrar um pouco nisso, eu não quero me antecipar. Não é apenas no respeito, o texto está dizendo, mas é também assistir eles na necessidade. É proporcionar o repouso para eles na velhice. Cercá-los de cuidado, como fizeram conosco na infância. É um trato, é um cuidado. Então, essa honra nos vai levar a entender de que hoje eu ainda tenho os meus pais vivos. O que fazer para com eles? Ambos na velhice. Um com 76 e a outra com 74. O que eu vou fazer com eles hoje? É dar a eles essa atenção. Graças a Deus, eles não precisam das minhas finanças. Eles têm uma condição que consigam os dois hoje viverem sozinhos e bem. Mas é estar ali presente. É, de uma forma, estar ali atendendo aquilo que eles precisam. O texto vai continuar dizendo que, sobretudo, para com os pais que não têm recurso, no caso dos meus pais isso não se aplica, é demonstrada a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Essa é a pergunta. Só colocar os pais no quartinho do fundo não quer dizer nada. Acha que por estar dando um teto sobre a cabeça, mas os velhos estão colocados num quarto do fundo, frio e muitas vezes úmido, acho que isso é o bastante. Tem uma pregação do padre Fábio de Mello, onde ele fala, né, não dos pais, mas ele fala que na velhice ele quer ter alguém que tire do quarto escuro, leve para o sol, mas também tire do sol e leve de volta. Senão ele vai secar, vai desidratar. Então, quando nós temos essa percepção de que não é só uma questão física, não é só a questão do dinheiro, não é só a questão da moradia. Porque se você faz de má vontade, o texto continua discorrendo isso, e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Caberia aos meus pais hoje, beirando ali os 80 anos, me sustentarem? Ou cuidarem de mim? De forma alguma. Então, contou o filho, porventura, as vigílias, né? As vezes que ficaram de madrugada, quando você, criança, estava doente, ou os passos que deram para lhes obter o que eles necessitavam? Não, os filhos não devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário, mas devem-lhes também à medida do que puderem, os pequenos e nada supérfluos, as necessidades, as solicitudes, o que eles pedem, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam. O cuidado que demos hoje não é nada comparado ao que nos foi dado lá atrás. O pagamento de uma dívida sagrada, unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Percebam, não é para com os pais que nós estamos fazendo. Se nós temos os pais que tivemos, é porque
nós escolhemos eles antes de reencarnarmos. Então, quando eu devolvo para eles aquilo que eles me deram, eu estou devolvendo para Deus a gratidão pela qual eu tenho, porque foi eu que os escolhi. Aí, pois, daquele que ouvida o que deve aos que ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar, que é, não passo fome, mas meu filho não passará fome. Deixo de dar a mim para dar ao meu filho. Foi isso que eles fizeram, em grande parte, para conosco. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão, e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes, já na existência atual, mas com certeza também na outra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Não termina só aqui, pode ir para a próxima também. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não os filhos. Aqui, fazendo um parênteses, muitos de nós aqui, conectados ou aqui presencialmente, ou até os desencarnados que estão aqui, tiveram pais difíceis, né? E hoje a gente vê muitas histórias, né? Pais que abandonam, pais que não cuidam, que não criam, que proporcionam ao filho um ambiente familiar ruim, com vícios, com bebedeiras, com a falta de carinho, com a agressividade. Quantos casais que brigam muito e isso traz para a criança uma carga ruim, porque não traz para a criança o ambiente familiar de acolhimento, né? Não traz para a criança o ambiente necessário para o trato, para o crescimento, para valores e princípios morais. Mas quando nós passamos essa fase e vamos para a nossa vida adulta, trazer para os pais de volta aquilo que eu recebi quando não havia o cuidado necessário é uma justiça própria, né? É achar que eles merecem, já que não me deram. Mas aí, quando nós vamos dessa forma, é o que Deus quer nos trazer de reflexão hoje. Quando eu dou aos meus pais aquilo que eu não recebi, fala muito mais de mim do que deles. Se eles não me deram, isso é um problema deles. Se eles não me deram, não quer dizer que eu não vou dar a eles o respeito, a honra que eles merecem. Porque é muito mais uma questão minha para com eles. Porque, apesar dos pesares, eles são, sob mim, uma autoridade. Se eu estou no trânsito dirigindo e um guarda de trânsito, um policial militar, um policial rodoviário, me para e pede o documento do carro, eu não vou perguntar para ele se ele é adúltero, se ele respeita a família, se ele paga os seus impostos. Não, eu vou dar minha carteira de habilitação para ele, porque ele é uma autoridade. Aquele momento não é o momento de fazer uma entrevista com aquele agente de trânsito. Então, é a autoridade que os pais representam. Sei que não é fácil isso, porque a gente carrega essas coisas ao longo da nossa existência. Mas o nosso galardão, né, a nossa recompensa, estará nessa nossa devoção, independente do que aconteceu para conosco. Então, essa honra, ela traz para nós a clareza de que sabemos quem são nossos pais, que nós mesmos escolhemos, e sabemos quem é Deus, quem nos deu Ele. Perdoar os pais do agravo que nos foi feito
Não é uma tarefa simples. Muitas vezes podemos desencarnar sem tê-los perdoado, mas se eu faço o meu papel, que é dar a eles a honra que lhes era cabível, talvez esse perdão que não foi dado, quando nós desencarnarmos, será facilmente tratado. E não nos levará para uma próxima existência devendo a eles novamente esse perdão, porque eu consegui dar a eles o que eles mereceram na questão da minha honra para com eles, mas essa ferida, essa coisa do perdão que não foi concedido, facilmente será tratada, porque eu honrei. Ficou esse resíduo para trás, né, esse perdão não dado, mas isso será de uma forma tratada. O importante é entendermos o que Jesus nos está trazendo, de que essa caridade necessária, ela é uma coisa que reflete muito mais quem nós somos do que quem eles foram. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado como um crime no segundo, porque aqui é a falta de caridade, falta de amor, que se junta à ingratidão. É somar as duas coisas. Eu não consigo amar automaticamente, também sou ingrato. Então aí eu consigo fazer isso virar um crime. Se eu consigo ser grato, consigo honrar, automaticamente as coisas vão se encaixar, porque demonstrei o que era necessário demonstrar naquele momento. Deus disse: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimida na moderna fórmula do Decálogo, no Pentateuco, né, lhes alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Foi como eu falei no começo. À época, o povo hebreu só queria terra e comida. Só. Então, qual foi a ordem de Deus ali? Honra teu pai e tua mãe, porque você vai viver mais tempo para poder comer bastante e viver nessa terra bastante. Exatamente. Era um povo mais bruto, né? Pouco culto. Éramos. A gente estava lá também, né? Com certeza. Eles ainda não sabiam da vida futura, né? Não era eternidade, não era falado naquela época. Então eles não viam nada além do que a vida corpórea, do que a vida material. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelos que não viam. Era mais claro ver a terra que emanava leite e mel do que ver a terra celestial. Fala-lhe Deus, então, numa linguagem que lhes era mais propícia ao momento, à época, né, para ser mais direto ao ponto daquilo que Deus está querendo dizer para nós. Então, viviam no deserto. Então, para eles, o que importava era chegar a essa terra, passaram 40 anos nessa jornada por puramente ignorância e falta de obediência às ordens de Deus ali através de Moisés, né? Então, muito mais fácil era dizer: honrem para viverem mais e poder comer bastante numa terra que vai emanar leite e mel. Mas, ao verificar o advento do Mestre Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas as suas ideias, não era mais claro isso para eles. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, né, menos densa, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: o meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, para essa época, Jesus está dizendo: olha, honrem para vocês terem uma vida longa, uma vida eterna. E hoje não é diferente. Se eu quero ter uma vida eterna compensatória, eu preciso honrar hoje, porque ao meu desencarne eu
Irei para a terra espiritual, lá estarei mais amadurecido, na minha próxima encarnação estarei melhor, e assim será por diante. A essas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa coisa celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então, deixando o Antigo Testamento e indo para o Novo Testamento, é isso que Jesus traz para nós como uma chamada para esse mandamento. Então, dá para a gente resumir claramente de que a honra ao pai, aos vossos pais, simplesmente é dar a eles aquilo que está dentro de nós. Então, se eu tenho a caridade enraizada dentro de mim, se eu tenho os ensinos do mestre muito bem guardados em mim, por mais que eu seja imperfeito e os meus pais, que também são e foram imperfeitos, essa é a coisa divina da nossa existência carnal. Porque é seres imperfeitos que nós somos, mas capazes de aplicar essa caridade, essa perfeição que Deus colocou em nós, retribuindo àqueles que também foram imperfeitos, mas nos amaram, nos cuidaram de nós da forma mais plena, mais pura possível, independente de o que eles fizeram de certo ou fizeram de errado. Pode falar, Nila. O Haroldo diz que independente de qualquer situação, nós já devemos agradecer pela oportunidade que os pais nos deram de ter essa reencarnação, mesmo que eles não tivessem conseguido arcar com as responsabilidades que deveriam ter. Então, sendo os pais de qualquer forma, nós, de qualquer maneira, temos que honrá-los pela possibilidade de estarmos aqui encarnados. E o próprio Haroldo tem uma história. Ele tem uma história própria. Né? Exatamente. Foi adotado. Várias casas. Várias casas. Então, é um exemplo de ensinamento, de gratidão e de espírito. Né? Exatamente. Ninguém melhor que ele para poder falar da própria experiência, né? O próximo tópico aqui desse capítulo é Jesus dizendo, né, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Jesus foi nascido, né, de Maria, filho de José, e aí, obviamente, havia ali seus irmãos, não falando de irmãos carnais. A Bíblia os manuscritos que existem, eles não deixam claro se, de fato, após o nascimento de Jesus, se Maria teve mais filhos. Existem alguns historiadores que dizem que José era viúvo, depois que conheceu Maria, obviamente. Desculpa, antes de conhecer Maria, ele era viúvo. Ele já tinha filhos. Então, possivelmente, quando a Bíblia faz menção aos irmãos de Jesus, no contexto carnal, existia Judas, não o Iscariotes, mas Judas, o Tadeu, que era, alguns fazem menção como sendo o irmão carnal de Jesus, e o outro, que eu não vou lembrar agora o nome, mas então, aqui nesse contexto, ele está indo muito mais para essa linha mesmo, de carnal, de linhagem, de sangue de verdade. E aí, óbvio, se a gente olhar dessa forma, quem lê o texto de uma maneira superficial, vai achar que o mestre estava ali desprezando sua mãe e os seus irmãos também. Né? Então, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição, não tinha espaço. Sabendo disso, vieram também seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito, como se Jesus, tendo deixado de estar em casa para peregrinar com seus discípulos ali nas cidades que ele andava, deixou a família. Perdeu o espírito na questão do familiar, do laço. Né? Entretanto,
Tendo vindo sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então, os irmãos estavam de fora da casa e viram lá o povo, oh, Jesus, sua mãe e seu irmão estão lá fora. Ora, o povo se assentara em torno deles. Então, está todo mundo ali, meio que numa roda ao redor do mestre. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Respondeu perguntando. E perpassando, né, olhando ao redor ali, cada um dos que estavam ali na plateia, vamos dizer assim, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí, né, o texto vai chamar de singulares, parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, né, pedra de referência, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Onde estava esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico? É que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou então, ou não são suas. Quando Jesus está dizendo que quem está ali são seus irmãos e sua mãe, não quer dizer que ele está desprezando os demais, mas ele era Jesus. Ele não era um ser comum. Ele era alguém que tinha um laço consanguíneo com alguém, mas sua missão estava para os de fora, que era os que de fato estavam ali precisando com sede de entender alguma coisa nova. Dentro de casa, né, como fala aquela famosa frase clichê, né? O profeta de casa não faz milagre, ou o santo de casa não faz milagre. Então, com certeza, Jesus ali para com seus irmãos, e aí na questão sanguínea, o que ele falasse, será que teria de fato o mesmo peso? Eles dariam crédito a ele? Ah, mas você é Jesus. Se for pensar num contexto histórico, se o que eu falei no começo de fato se comprovar, vão dizer, mas você é bastardo, você não é nosso irmão no 100%. Então, qual que é a moral que você tem? Qual que é o peso que a sua palavra tem? Então, por isso que Jesus não desprezou sua família, mas para ele, quem o cercava, o povo que enchia as casas por onde ele ia, é que de fato estavam ali para cumprir a missão, para fazer parte do cumprimento da missão para a qual ele veio, que era de falar das coisas do reino de Deus. Então, esses sim eram os irmãos dele. Esse sim era a família que ele tinha como entendimento. Por isso, causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes. De certo modo, renegasse sua mãe. Renegasse no sentido de olhando para a questão do seu propósito, da sua existência. Ele veio para quê? Ele veio para os de fora. Então, não é negando, mas que neste momento o propósito principal era para trazer os doentes, os enfermos, os cegos, os surdos, das questões espirituais para o seu seio familiar. Estava ampliando, né, a fraternidade universal, né? Parentesco universal. Exatamente. A família de Deus estava sendo ali, né, trazida para perto, né? E aí, né, o texto vai dizer um pouquinho sobre a questão da parentela corporal e a parentela espiritual.
como o exemplo de Jesus, né? Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, né? Matéria, a coisa densa. Mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele não faz mais do que lhe fornecer esse invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, o auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Maria, José e os seus possíveis meios-irmãos só fizeram ali o papel da questão física mesmo. Tanto que quando Jesus está tá ali na cruz, né, no processo da crucificação, não se vê uma atenção dele para com sua mãe, que está ali, como diz as Escrituras, presente. Jesus estava em outra esfera naquele momento. Que a gente, como seres pouco evoluídos que nós somos, jamais vamos entender isso. Então, é difícil ficar claro para nós, por mais que os textos sejam tão pontuais e diretos nesse sentido, mas para nós conseguirmos separar essas coisas da família sanguínea, da família espiritual, não é tão simples. Porque a gente precisa disso. A gente está no momento, está num nível de evolução que o pai, a mãe, a irmã, o irmão, o primo, a avó, o tio, são coisas necessárias para o nosso convívio, por mais difícil que ele seja. Mas numa próxima, ou talvez umas 10, 15 próximas, a gente consiga equilibrar isso, saber separar as duas coisas. Então, quando o texto quer nos trazer que que a função parental é somente a nossa evolução como pessoa, como moral, que os pais têm a função ali de dar o ensino, dar os valores, os princípios, e isso é fundamental, mas no quesito principal, a espiritualidade é o que nós estamos perseguindo, o nosso crescimento é o que nós estamos buscando. Vamos um dia conseguir entender isso de uma forma mais simples. Breve. Os que encarnaram numa família, sobretudo como parentes próximos, são as maiores, ou a maioria das vezes, espíritos simpáticos, né? Já temos ali uma certa afinidade, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca, né? Uma via de mão dupla na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Não vou com a cara, o santo não bateu, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. É muito comum, óbvio, dentro do meio familiar, termos as maiores afinidades e as menores afinidades. Eu tenho parentes em grande quantidade, né? Somando o lado paterno e o lado materno, tenho por cima, assim, entre primos e tios, mais ou menos aí uns 45, 50. Aí a pergunta é, você tem tudo isso, você tem relação com quantos? Eu acho que com os 3. Tem relação, assim, que a gente preserva desde que éramos ali, da infância. Por quê? Talvez por afinidade, talvez realmente, como o texto está dizendo, porque em outras encarnações éramos ali correlatos. Talvez sim, talvez não. E óbvio, né? Quando a gente tem as famosas reuniões familiares, os famosos almoços, as coisas de final de ano, ou os velórios, que é quando a gente se encontra, em grande maioria, é comum só ali um aperto de mão, um bença tio, bença tia, tudo bom, prima, como você tá? Ali, eu até lembro, foi engraçado, porque nem foi em fevereiro, foi
Um tio meu desencarnou em fevereiro agora. E foi mais uma reunião de família, o velório do meu tio. E aí encontrei uns primos lá que eu não via há uns 2, 3, 4 anos. E tudo bom, primo? Vamos marcar um almoço, um churrasco? Vamos. Já estamos em junho. Nada. Por quê? Talvez cada um tenha a sua vida, né? Cada um tem os seus compromissos, suas obrigações. Mas é isso, não é afinco. Não existe afinidade. Porque se existisse de fato, teria acontecido isso. Na próxima semana, não, acabou de enterrar o tio, né? Mais um pouquinho de tempo depois, mas teria acontecido. Então, quando a gente começa a compreender isso, é que, por mais difícil que seja, de alguma forma, isso está me ensinando alguma coisa. De que eu não posso me apegar a isso. Ah, mas eu preciso ter meus parentes próximos que são muito queridos. Não, não precisa. O que você precisa de fato é ter valor, dar valor aos quais você tem essa intimidade. É valorizar isso, porque é nisso que você está crescendo. E, obviamente, a espiritualidade, o teu mentor está te ensinando, ó, os que você não tem tanto, continua amando, tá? Mas deixa lá. É como dizem, a minha avó falava, né? Parente é bom a foto na parede da sala. Deixa lá. E se você tiver muita intimidade, não fica muito, não funciona muito, né? Então, essa lição que nos traz essa clareza da necessidade de quem é de fato minha mãe e meus irmãos, quando o mestre está querendo nos trazer essa reflexão, é de que, sim, parentes são necessários. Sim, a família ela é necessária, mas a nossa principal real função existencial é, como a Niva falou, deu exemplo, é ampliar essa família espiritual, é trazer as pessoas um pouco mais perto dos valores que o mestre nos ensina. É trazer um pouco mais a linguagem da caridade, a linguagem do respeito, a linguagem da existência para com os que estão aqui precisam de nós. É realmente, de novo, né, as palestras que eu venho fazendo, eu sempre, no final, sempre levam para esse contexto. É de realmente estender a mão para quem está precisando, é de realmente ampliar essa multiplicidade do amor de Deus para com os que talvez nem saibam o que é amor, nunca tiveram isso, nunca tiveram um abraço de um pai, de um irmão. E aí a gente tem essa condição, essa capacidade de fazer isso. Então é isso que, de fato, é a lição onde nós vamos entender realmente quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos. Foi o que Jesus fez. Nada muito diferente. E é isso que nós temos que guardar conosco, hoje e sempre. Essa é a verdadeira lição do mestre para nós, tá? E aí, só para poder encerrar aqui, acho que deu para falar bastante coisa, eu só vou compartilhar, acho que eu acabei não fazendo o que eu devia ter feito antes. Cadê? Acho que era aqui, né? Quero compartilhar o som, porque se eu fizer aqui, quem está em casa não vai ouvir. Shared sound, múltiplo participante. E acho que eu perdi. Eu vou compartilhar aqui um vídeo, mas eu acho que quem estiver em casa não vai conseguir escutar. Notes. Acho que não está aqui a função. Bom, eu vou transmitir aqui para vocês. Tá numa linguagem, acho que está não é em inglês, não está ou é algum idioma europeu, mas tem a legenda lá para vocês poderem entender o que estão falando. É o pai e o filho numa linguagem ali meio importante.
que é aquilo? Um pássaro. O que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. O que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes, aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. É, Emocionou, né? emocionante. Eu precisei para um advogado, amigo meu, né, para resolver o assunto do meu pai, por uma questão de documentação, né, para segurar o testamento dele, né? Mesmo eu sendo filho único, precisa ter um documento respaldando de que a propriedade, os patrimônios que eles têm, pertencerão a mim. E aí esse meu amigo advogado falou, Fábio, é difícil de falar isso, mas seu pai já está com 76 anos, né? Então não vamos demorar muito para isso, tá? Porque depois vai ficar muito mais difícil para você resolver isso. Então, mesmo no cartório, o rapaz do cartório me disse, olha, ele já tem uma idade, então já quanto antes conseguir o testamento, pelo menos é melhor. É ruim ter que pensar dessa forma. Eu tenho que olhar para isso, coisa material, burocrática, né? Mas vai ter que ser feito de uma forma. Então, meu pai sabe que vai ter que fazer de um jeito ou de outro, cedo ou tarde, mas não deixo de honrá-lo, nem de honrar um dos dois, porque eu sei que esse dia ele vai chegar. Eu tenho que estar preparado para isso, então, enquanto eles estiverem aqui, é essa honra que eu tenho que dar a eles de uma forma direta. E é isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado aí e espero ter sido claro. Obrigado, Fábio.
Foi muito bom. Essa última que mexeu, né? Mexeu bastante. Emociona muito, né? Gente, é assim, acho uma palestra assim, maravilhosa sobre isso, né? E dá-nos que pensar por que que essas duas lições estão juntas dentro do Evangelho. Primeiro ali é aquele do amor filial, né? Do honrar pai e mãe. Porque nós não entendemos toda a grandiosidade de Deus. Daquilo que nós já a todo trabalho e crescimento e evolução, nós sabemos que Deus é vida, criação e amor. Sim. E da vida, da criação e amor, primeiro vem o nosso exercício, o da paternidade, não é mesmo? Paternidade, maternidade, um aspecto amplo, que é você criar a vida. Então, Deus nos possibilitou desenvolver a vida, criar a vida, trazer ali uma sementinha que mal pode se proteger, não é mesmo? O que somos nós? Quem consegue sobreviver sem os seus cuidados? Não se sobrevive. Mesmo que tenha tido alguma ocorrência, e às vezes os pais também que estão aprendendo, porque todos nós somos pais, todos nós somos filhos. Não tem ainda, né? Tem filho de chocadeira? Não tem, né? A gente brinca, né? Mas não existe filho de chocadeira, né? E quando ainda algum pai que ainda esteja, não tenha conseguido entender ainda o aprendizado, porque ele está no caminho do aprendizado, todos nós sorrimos e choramos nos nossos acertos e nas nossas falhas, não é mesmo? Quando alguém assim falta, ainda tivemos da sociedade um outro parente, um outro amigo que foi e criou, foi pai ou foi mãe, não é? É o exercício divino da criação. É o mais próximo que a gente consegue chegar de Deus. No momento, ainda é o momento mais próximo. Não é mesmo, Fábio? Então, eu achei sensacional a sua palestra sobre isso. E que é o momento em que a gente desenvolve esse instinto, essa necessidade do amor, mas que bem colocado, ela está na primeira lição, porque a responsabilidade. O nome da primeira etapa é a responsabilidade. A gente tem a responsabilidade. Responsabilidade quando cria e responsabilidade quando nós temos que ajudar a quem nos criou. É a responsabilidade. E dando exemplo na vida, porque é o ciclo, não é? Como eu brinquei, filho de chocadeira, vai ter filho. Tem gente que não quer ter filho, pode não ter filho, tudo bem, tranquilo. Vai lá, quebra naquele momento no ciclo, cada um tem a sua programação de vida específica. Mas, em regra geral, todo mundo tem os seus filhos, né? Quais são os exemplos que nós estamos dando aos nossos filhos para quando nós estamos dedicando aos nossos pais, né? Mas continua a lição e ela avança, né? Como você colocou aqui, né? Tão bom, que é agora, além da responsabilidade, do amor a Deus, né? Porque veja, naquele momento, para uma criança, quem são os pais? É Deus. Meu amigo, se você renega depois, é meio complicado, não é não? Né? Imagina, então, é um exercício. E mais vem depois, quando você parte para a segunda etapa da compreensão maior dos laços espirituais que estão realmente nas afinidades, dos valores. E aí, quando Deus e Jesus estavam ali colocando seus exemplos, como você bem colocou aqui, quem é meu pai, quem é minha mãe, daqueles que estão emanados da mesma sede, da mesma luz. Quem estão aqui, quem está aqui comigo é quem está buscando esta luz, está buscando este amor, né? E aí falando dos nossos laços
espirituais que transcendem até mesmo os laços carnais. Não é mesmo? Que o carnal é apenas para a gente dar o nosso desenvolvimento eterno aqui da nossa evolução. Muito bom. Obrigado, viu, Fábio? Foi sensacional. Fechou com chave de ouro esse último. Fez todo mundo chorar aqui, viu, gente? Tudo, né? Se alguém chorou em casa, não foi à toa, porque aqui a Niva está me olhando com os olhos. Eu queria ter a câmera aqui, virar a câmera. Nós vamos comprar uma câmera aqui no momento. A Niva não está conseguindo abrir o bico. Tá batendo o beiço. Então, Não conseguimos assistir, não passou para nós. não passou, não tem problema. Depois o Fábio ele vai passar o vídeo aqui para gente e na hora da edição ele vai sair aqui para todo mundo, tá bom? Mas então fica até legal que vai ficar uma surpresa para vocês. Ele comove de fato. É uma lição de amor. Então, mais uma vez, vamos então começar a serenar aqui os nossos corações, aproveitando todo este amor, todo esse sentimento que nós conseguimos acumular no peito, essa coisa gostosa, essa sensação de amor, de doação. E vamos então vibrar, Pai, pedindo aqui a todos os amigos do mundo maior que possam levar essas vibrações a todo o nosso planeta, toda a nossa comunidade, todo o nosso país, todo o nosso estado, município, familiares e amigos. A todos, Pai, abençoa com esta luz. Vamos nos conectando como uma grande rede de amor que cerca tudo e a todos, abençoando aos pais, às mães, aos filhos, aos homens de paz, e também aqueles que ainda não aprenderam e não conseguiram ainda distinguir os rumos corretos, mas que também buscam a felicidade. Pai, abençoa todas as instituições político e religiosas que possam elas nos auxiliar aos melhores caminhos da humanidade, conforme o Senhor nos designou. Que essas vibrações, Pai, alcancem a todas as instituições de assistência e de auxílio, às crianças, aos idosos, a todas as instituições de saúde e a todas as instituições correcionais da terra e do espaço. Pai, que todos de vossa criação, do mineral, animal ao vegetal, tudo aquilo, na sua grande evolução, possam receber estas bênçãos, esta evolução, este espírito de amor da criação, e que possamos assim crescer cada vez mais com a luz de nosso Senhor, da solidariedade, da caridade, da irmandade, fraternidade. Abençoa, Pai, a este grande globo pérola azul que baila neste grande universo de vossa criação. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então agora partir para o nosso momento aqui dos passes, passando aqui um grande beijo, um abraço para os colegas que estão aqui, né? A Rita, Sônia, Ângela, Cida, tá? Todo mundo que esteve aqui nos assistindo, um abraço para todo mundo, viu, gente? Um excelente final de semana. Um beijo a todos. Obrigado, nós é que agradecemos. Nós agradecemos. Muito Acho que a obrigada. Diva já Com vocês, nosso cafezinho. Assim, deixa eu ver se eu consigo. Olha, nosso cafezinho. todo mundo convidado para o nosso cafezinho aqui de sábado. Um bolinho de milho maravilhoso. Esperamos você no próximo sábado, tá? Um beijo a todos. Um beijo a todos. Tchau, gente. E com Deus. Beijo. Tchau, tchau, Aninha. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, todo mundo. Um Tchau, abraço. Niva. Tchau, Ana. Tchau, Fábio. Tchau, família. Tchau. 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 Tchau, Fábio. Tchau, Ana.